Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, nos fala sobre a parábola do joio. Mas leremos apenas os versículos 24 e 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Amém, irmãos? Amados irmãos e irmãs, nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, vemos o Senhor Jesus contando a famosa parábola do joio, que diz que certo homem tinha um campo fértil e ele semeou o trigo, ele semeou a boa semente naquele campo, na esperança de uma colheita abundante. Mas o seu inimigo, enquanto ele e os seus encarregados dormiam, semeia o joio, a má semente. E então ambas as sementes crescem até a colheita. Quando veio a colheita, podemos observar que o homem separou o joio do trigo, queimou o joio e recolheu aos celeiros a boa semente. O que essa parábola quer dizer? Nós gostaríamos de nos direcionar especialmente aos pais que vivem nesses dias tão atribulados e têm tido problemas para a criação dos seus filhos, crianças, adolescentes e jovens. Essa palavra é para você, pai, que luta para educar bem o seu filho. Nós podemos observar nessa parábola alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, nós podemos observar que aquele homem, ele era dono de um terreno fértil, ele era dono de uma propriedade e aquela terra era uma terra boa. Do mesmo modo, a mente dos nossos filhos é como um campo fértil, uma terra boa, em que a boa semente tem que ser lançada para produzir bons frutos. Eu costumo dizer que a mente dos nossos filhos é como uma fita virgem. Nos nossos dias podemos dizer assim, um pendrive, onde ele vai recebendo, os nossos filhos vão recebendo toda a sorte de informações. Quando ele nasce, ele não sabe nada do mundo, da vida, mas a partir do momento em que ele vai convivendo com as pessoas, ele vai adquirindo informações. E a mente da criança está sempre pronta para receber as informações do bem, mas infelizmente também as informações do mal. Você acha que os seus filhos, principalmente as crianças, não estão atentas ao que está acontecendo? Com toda certeza. Então, o que é um filho para nós? Um filho para nós é uma grande propriedade. É uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. É a maior posse, é o maior bem que nós temos depois da nossa salvação. A própria palavra de Deus diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Filho é uma bênção. O filho é uma grande propriedade, é um grande bem, um tesouro que nós temos na nossa casa. Qual pai, qual mãe que não ama o seu filho, que não ama a sua filha? É o que vemos nessa parábola. A segunda coisa que nós podemos observar na mesma parábola é que nós temos que semear a boa semente. Nós que somos pais, temos que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela for velha, ela não se desvie dele. A própria palavra de Deus
vai dar a nós essa instrução. Nós não podemos levar os nossos filhos à ira, mas devemos criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Moisés, falando ao povo de Israel, vai falar que temos que ensinar que há um único Deus em Israel e que devemos amar esse Deus acima de todas as coisas. E devemos falar aos nossos filhos ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho e inculcar essa verdade aos nossos filhos, para que eles possam prosperar e possam ser vencedores. Qual pai que quer ter um filho fracassado na vida? Nós temos filhos para que eles sejam vencedores. Por isso, se você quer que o seu filho seja vencedor, semeie a boa semente. E a boa semente é a palavra de Deus. E que o coraçãozinho do seu filho possa ser um terreno fértil para que essa semente possa cair, possa germinar, crescer e dar frutos. A boa semente é a palavra de Deus. Há um texto que vai dizer como o jovem pode guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Isso está no Salmo 119. O próprio evangelista João vai dizer: jovens, vos escrevo para que sejais fortes e para que a palavra de Deus permaneça em vós para vencerdes o maligno. Se você quer que o seu filho vença o maligno, então semeie a boa palavra, a palavra de Deus, para que ele possa guardar no seu coração, para não pecar contra o Senhor, para ter uma vida bem-sucedida. Esse é o nosso dever, semear, levar os nossos filhos à casa do Senhor. Por quê? Porque nós podemos observar na parábola o seguinte: que da mesma forma que a boa palavra é lançada aos corações dos nossos filhos, para que eles possam prosperar, há também o maligno. Da mesma forma que aqueles homens lançaram a boa semente, no dia em que eles dormiram, veio o inimigo e lançou a má semente, o joio, no mesmo campo. Assim também é o mundo que nós vivemos. Ao mesmo tempo que a mente dos nossos filhos recebem também a palavra de Deus, eles vão receber, infelizmente, a influência do maligno. E nós podemos ver que o mundo está cada vez pior, os valores morais têm sido deteriorados e o joio tem sido lançado pelo inimigo sem dó e sem piedade. Vemos aqui que os homens que lançaram a boa semente dormiram, e você, pai, não pode dormir, não pode cochilar. Você tem que estar atento aos acontecimentos para que o joio não seja lançado no coração do seu filho. Mas infelizmente nós podemos observar que o joio está sendo lançado nos meios de comunicação, no dia a dia, no mundo onde nós vivemos. Nós não temos como evitar isso. E aí lembramos da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que diz: não os peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Nossos filhos estão no mundo, mas eles têm que ser guardados do mal, porque o joio está sendo semeado. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Como o joio tem sido lançado? Ora, amigo, nós podemos observar até mesmo na própria classe política. Se você for ver, nós podemos observar que não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a saúde, mas sempre sobra dinheiro para o carnaval. Observe bem que nessa pandemia eles determinaram uma quarentena depois do carnaval, e a folia rolou aí, o vírus que já estava solto. Veio muitos estrangeiros que lançaram esse vírus para contaminar o país. Veja bem como o carnaval, a festa da carne, influencia negativamente. E nós não temos apoio nem mesmo de grande parte, não todos é verdade, dos governantes. Nós podemos ver também os próprios mega empresários. Recentemente nós vimos aí
uma grande empresa lançar como pai do ano uma moça que em um determinado dia resolveu não mais ser uma moça, fez lá uma cirurgia e se julga agora o pai do ano. Diz que mudou de sexo. Ora, isso é um joio que está sendo lançado. A sua própria mãe, que defende essa situação, na década de 80, na década de 90, fez muito sucesso como cantora, mas não cantando, mas mostrando as suas partes íntimas, as suas partes do corpo. Ora, esse é o joio que está sendo lançado ao longo dos anos e a cada dia tem piorado, e nós temos que lutar contra isso, contra os poderosos, sejam eles até mesmo políticos, sejam até mesmo mega comerciantes, cujo único interesse não é o interesse de preservar a família, nem mesmo ideológico, é apenas o interesse comercial. Isso é o joio que está sendo lançado. Nós podemos observar até mesmo a maior rede de televisão do país tem enveredado por um caminho totalmente obscuro. Você vai dizer, mas você tem algo contra a TV Globo? Não, não tenho nada contra nenhuma emissora de televisão. Eu tenho contra os valores errados que elas têm ensinado. Eu mesmo cresci vendo lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo e desenho animado, talvez seja por isso que eu não cresci muito, mas nós podemos observar hoje que essas emissoras têm lançado valores totalmente contrários à palavra de Deus e aos bons costumes. Por isso, logo vão cair, porque vão se deteriorarem nas suas próprias maledicências. Porque quando uma entidade ou até mesmo uma pessoa se levanta contra Deus, se levanta contra a família e se levanta contra os valores morais e espirituais ensinados na palavra de Deus, a sua ruína, a sua queda é certa. E nós podemos observar que o joio está aí. O inimigo tem assolado e açoitado as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. E a influência deles é muito grande e grave. Vou contar aqui um exemplo. Eu era pastor em Guaxupé e ao meu lado morava um ginecologista. E todas as manhãs eu ia comprar pão e passava até próximo do consultório dele. Ele era um médico até muito bom e caridoso e atendia gratuitamente as pessoas necessitadas. Mas quando uma certa mulher famosa resolveu ter uma filha numa produção independente, poucos meses depois, coincidência ou não, eu observei um grande aumento de meninas, muitas vezes até mesmo adolescentes, um pouco mais de 14 anos, grávidas para fazer o pré-natal. Então, observe bem a influência. E hoje nós temos também a própria internet. E nós vemos lá os influenciadores de internet falando coisas absurdas, coisas terríveis, ensinando às crianças práticas sexuais erradas. E isso acaba com a infância da criança, com a inocência da criança. Graças a Deus eu tive uma infância maravilhosa. Brincava de pique, corria, nadava nos rios e por muito tempo ainda acreditei na cegonha. Mas
Hoje, crianças pequenas já são induzidas ao próprio sexo, a receber muitas bobagens vindas da própria internet. Isso é terrível. O inimigo tem semeado muito joio, influenciando negativamente os nossos filhos, as nossas filhas. Cuidado, pai. Abra os teus olhos, veja o que o teu filho está vendo. Aí você vai dizer, mas é um influenciador que tem milhões de seguidores. Que pena. Onde está a mente dessas pessoas que ficam ouvindo esses influenciadores? Aí você vai dizer, mas é o Felipe tal, que tem vários seguidores, mas tem ensinado coisas horríveis. Não importa quem seja. Quem tem que influenciar o teu filho não são esses ratos de internet que têm semeado o joio, os maus valores, os maus costumes, levando as nossas crianças, os nossos jovens à derrota. Não deveria ser isso assim no nosso país. Por quê? Por que os maiores influenciadores da internet, aqueles que têm feito a cabeça dos nossos jovens, têm sido essas pessoas que não têm compromisso com valores, que não têm compromisso com a decência, com a família, mas querem apenas destruir. Se esse país fosse um país sério, os maiores influenciadores seriam o quê? Os professores de física, matemática, língua portuguesa, história e assim por diante. É o que acontece em países sérios. Você fica questionando, por que Israel é um país de 6 milhões de habitantes? Eles moram numa terra árida, no deserto, e o Brasil é um país magnífico, grandioso, com 200 e tantos milhões de habitantes. E o Brasil não tem um vencedor de prêmio Nobel, ao passo que Israel tem vários, dezenas, se não centenas de vencedores. Por quê? Porque o judeu aprende a ler na escritura do Antigo Testamento. Porque o judeuzinho, ele aprende valores verdadeiros e não esse lixo que está sendo despejado na mente dos nossos filhos. E eu vou dizer para você, a mente dos nossos filhos ela é preciosa, ela não pode ser deteriorada por esses influenciadores que estão banalizando a moral, que estão banalizando o próprio sexo e estão banalizando todos os valores ensinados pela palavra de Deus. A mente dos nossos filhos não pode ser lata de lixo. A mente dos nossos filhos não pode ser uma latrina, mas a mente do seu filho, ela tem que ser um terreno fértil, onde a boa semente, a palavra de Deus, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a bondade, a paz, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio tem que dominar. Esse é o joio que está sendo semeado. Cuidado, pai. E finalmente, nós podemos observar aqui que há a colheita. Nós vemos que o joio e a boa semente crescem juntos no campo, até que vem a colheita. E na colheita, o joio e o trigo, ou a boa semente, são separados. Da mesma forma, podemos observar o seguinte:
A própria palavra de Deus vai dizer: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. O que você tem plantado? O que você espera colher? Sim, tudo na vida tem consequências. Se você fecha os olhos, Pai, para o que está acontecendo no mundo, para esses influenciadores negativos que levam a caminhos de morte, você vai sofrer dissabores com seu filho amanhã. Mas se você estiver atento, e ensinar a boa semente, seu filho será vitorioso. Nós daremos conta, sim. E é interessante observar que virá o dia em que teremos que prestar contas para Deus. Um dia Jesus voltará. Jesus voltará e vai separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, os salvos dos perdidos. Se você morrer antes, você também vai dar conta a Deus. Porque a Bíblia fala que o homem é pó e ao pó tornará e o espírito volta a Deus que o deu. E importa que todos nós um dia compareçamos ao tribunal de Deus e cada um vai dar conta dos seus atos. Esses poderosos, esses influenciadores que não têm nenhum compromisso, vão dar conta para Deus. Mas também você que é pai, que é mãe, vai dar conta a Deus. Assim como seus filhos. A colheita vem, as consequências vêm. Se você for um bom pai, atento, que não dorme, não cochila, mas ensina a boa verdade, a boa palavra, a palavra de Deus ao seu filho, você será bem-sucedido. Mas se você for omisso, você sofrerá e dará conta a Deus do futuro. Por isso que essa parábola tenha servido de ensinamento para nós. Que você, pai, que você, mãe, que tem uma joia preciosa na sua casa, que é o teu filho, que é a tua filha, um terreno fértil, que é a mente e o coração deles, que no coração do seu filho, na mente do seu filho, seja semeada a boa palavra, como disse Paulo, que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento e também o pensamento do teu filho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?